Ainda consigo sentir o frio cortante daquela noite de quinta-feira, uma sensação que se opunha cruelmente à falsa atmosfera de aconchego que por tanto tempo eu acreditei envolver nossa casa. O cheiro de manjericão exalando suavemente da travessa de lasanha recém-saída do forno misturava-se no ar com o som abafado de um programa de televisão que ninguém realmente prestava atenção, servindo apenas como um ruído de fundo para a banalidade reconfortante da nossa rotina. Conversas triviais sobre o trânsito da tarde, o último boletim meteorológico para o fim de semana e a rotina do escritório preenchiam o espaço, pontuadas por risos contidos e o tilintar dos talheres nos pratos. Era um daqueles momentos comuns, tão intrínsecos ao cotidiano familiar que a gente mal os registra na memória. Momentos que, acreditávamos, formavam o tecido invisível e inquebrável da nossa existência. Minha mãe, sentada à minha frente, com seu sorriso cansado, mas sempre caloroso e acolhedor, parecia a personificação da estabilidade, alheia, como todos nós, ao iminente cataclisma que estava prestes a varrer toda a segurança que conhecíamos. Meu pai, posicionado à cabeceira da mesa, manuseava seu garfo com uma calma quase exasperante, a mesma tranquilidade que ele usava para anunciar as coisas mais prosaicas do dia a dia. A necessidade de trocar o óleo do carro, o plantio de novas, flores no jardim, a revisão anual do telhado. Minha mente, curiosa e levemente apreensiva, disparou em cenários possíveis. Talvez uma viagem inesperada, uma mudança de emprego ou até mesmo alguma notícia de saúde que nos obrigaria a uma adaptação. O pior que eu era capaz de conceber, naquele instante parecia uma picuinha insignificante diante da revelação que estava prestes a ser proferida. Ele pigarreou, um som baixo, quase inaudível, mas que, na retrospectiva, reverberou em meus ouvidos com uma intensidade premonitória. Pessoal, eu tenho uma notícia importante para vocês. A voz dele, geralmente tão firme e segura, parecia ter um tremor sutil, um fio de incerteza que não combinava com sua postura habitualmente controlada. Nossos olhos se fixaram nele, minha curiosidade se aprofundando, misturando-se a uma crescente e inexplicável sensação de mau presságio. Eu vou me mudar, ele começou, e a primeira pontada de choque perfurou minha alma. Mudar? Para onde? E mais importante, por quê? Antes que eu pudesse sequer processar a primeira parte da frase, antes que qualquer pergunta pudesse se formar, em meus lábios ele adicionou a segunda parte, aquela que começou a rasgar o véu de nossa ilusão com a precisão de uma lâmina. E vou morar com o João. O João. Não um João qualquer, um colega de trabalho distante, um primo de segundo grau que mal víamos. O João, nosso vizinho. Aquele que morava a 2 casas da nossa, cuja risada eu ouvia nas manhãs de sábado enquanto ele cortava a grama. O João, que vinha para os churrascos de domingo, compartilhando histórias e piadas, sempre com um sorriso fácil e um olhar gentil. O João que, nos feriados, ajudava meu pai a consertar o telhado ou a montar a piscina inflável para as crianças, sendo praticamente um membro honorário da nossa família estendida. Aquele mesmo João, meu cérebro, num esforço desesperado para encontrar alguma lógica, tentou costurar uma narrativa plausível. Talvez meu pai estivesse doente e precisasse de cuidados intensivos, e João, como enfermeiro, poderia oferecê-los com mais facilidade. Era a única linha de raciocínio que se desenhava, mesmo que torta e implausível. Mas a explicação lógica se desfez em partículas de poeira cósmica quando a frase seguinte de meu pai, proferida com uma calma desconcertante, pulverizou qualquer tentativa de coerência, caindo sobre nós como uma guilhotina implacável. Nós estamos juntos há 8 anos. O ar me faltou. Senti uma opressão súbita no peito, como se um peso imenso tivesse sido colocado sobre meus pulmões. O oxigênio na sala pareceu rarefeito, sugado para um vácuo sufocante. 8 anos. Não meses, não 1 ano, não 2. 8 anos. Uma década. Quase inteira da minha vida, da vida da minha mãe, havia sido construída sobre uma fundação podre de mentiras, de uma vida paralela que se desenrolava a poucos metros de distância, sem que jamais soubéssemos. Meu olhar, antes fixo no rosto, do meu pai agora o atravessava, não o via.
Via um estranho, um impostor, um artista da dissimulação que havia vivido entre nós, sob o disfarce perfeito de marido dedicado e pai amoroso, enquanto abrigava um segredo tão colossal que redefiniria cada fragmento da minha compreensão sobre a nossa família. A cena da minha mãe é gravada em minha memória como uma fotografia distorcida pela dor e pelo choque, uma imagem que se recusa a desvanecer. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de uma bondade infinita, estavam agora arregalados, com uma expressão de dor tão profunda e lacerante que parecia transpassar a pele, atingindo a alma. A boca dela estava ligeiramente entreaberta, como se quisesse soltar um grito de horror, mas nenhum som conseguia escapar de sua garganta, presa por um nó invisível. Ela estava paralisada, uma estátua viva da traição, um monumento silencioso à devastação. As lágrimas, antes tímidas, agora escorriam copiosamente em um rio que parecia não ter fim, sulcando marcas úmidas e dolorosas em seu rosto antes sereno. Não houve um grito catártico, não houve a explosão dramática que eu talvez esperasse de um filme ou de um romance. Houve apenas o choro silencioso, que era infinitamente mais devastador do que qualquer urro de desespero poderia ser, pois carregava em si o peso de anos de inocência quebrada. Enquanto a cena se desenrolava em uma lentidão angustiante, minha mente era um turbilhão caótico de imagens fragmentadas e questionamentos incessantes. As férias em família, os natais celebrados com risadas e presentes, os almoços de domingo na casa da vovó, as conversas noturnas com meu pai sobre o futuro, os conselhos que ele me deu sobre relacionamentos e a vida adulta, tudo, absolutamente. Tudo parecia tingido pela cor da falsidade, uma farsa elaborada que agora se revelava em sua plena e repulsiva feiura. Cada "eu te amo" que ele disse à minha mãe, cada abraço afetuoso que me deu, cada momento de cumplicidade que eu pensava que tínhamos construído juntos, tudo agora era questionável, uma peça de um quebra-cabeça macabro. Como pudemos ser tão cegos? Como ele pôde ser tão cruel, a ponto de nos enganar por tanto tempo, e com o vizinho que era, para todos os efeitos, um membro da família estendida? A imagem de João, aquele homem sempre sorridente, prestativo e aparentemente inofensivo, agora se misturava com uma sensação de nojo e repulsa. Ele também era cúmplice, também participava ativamente dessa farsa, dessa trama elaborada que havia corroído a vida da minha mãe por dentro. Senti uma onda de náusea subir pela minha garganta, o estômago revirado, uma ânsia incontrolável de vomitar toda aquela verdade amarga que me foi imposta de forma tão abrupta e violenta. A raiva começou a borbulhar em meu peito, uma fúria tão intensa que chegava a doer fisicamente, latejando em minhas têmporas. Raiva dele por sua traição inconcebível. Raiva do João por sua cumplicidade silenciosa. Raiva da situação por sua injustiça brutal. E talvez a mais dolorosa de todas, raiva de mim mesmo por ter sido tão incrivelmente ingênuo, por ter acreditado em uma fachada tão perfeita. Mas, acima de tudo, uma tristeza paralisante, um vazio existencial que ameaçava me engolir por completo. A família que eu conhecia, a base sólida da minha existência, havia sido desintegrada diante dos meus olhos em uma única frase, em um piscar de olhos que duraria uma eternidade. Eu não sabia o que dizer, o que fazer. As palavras pareciam inútil, a própria existência parecia abalada. Meu pai, sentado ali, parecia ter tirado um peso enorme das costas, uma leveza mórbida que contrastava com a devastação que ele havia causado. Mas, ao mesmo tempo, a culpa era palpável em seu rosto, uma expressão de alívio macabro que me dava calafrios. Olhei para ele e, por um instante, não vi mais o meu pai, o homem que me criou e a quem eu amava. Vi apenas um estranho, um impostor, que havia mentido para mim por 8 anos e cuja verdade recém-revelada havia incendiado o mundo. O eco das palavras de meu pai, "Nós estamos juntos há 8 anos", parecia reverberar indefinidamente pelas paredes daquela sala, transformando o que antes era um lar em uma câmara de tortura emocional. O silêncio que se seguiu não era de paz ou de compreensão, mas um vácuo opressor e sufocante, carregado com a eletricidade da dor
da traição e da incompreensão. Minha mãe, antes uma figura vibrante, uma rocha inabalável de amor e dedicação, parecia ter encolhido em si mesma, como se todo o ar de sua existência tivesse sido subitamente drenado. O olhar dela, fixo em um ponto invisível além de meu pai, era de uma desolação tão pura e avassaladora que me quebrou por dentro, esmagando cada fibra do meu ser. Não houve a explosão de fúria, os gritos histéricos que talvez eu esperasse de um roteiro de cinema. Houve apenas uma quietude devastadora, pontuada unicamente pelo som monótono e irritante do programa de televisão, que agora soava como um ruído intruso e cruel, um lembrete da normalidade que acabara de ser irremediavelmente estilhaçada. Meu pai tentou falar, suas palavras arranhando o ar já pesado. Eu sei que isso é um choque, que é difícil de processar. A voz dele soava trêmula, quase irreconhecível, carregada de uma culpa e um nervosismo que eu nunca havia presenciado. Mas suas palavras não alcançavam ninguém. Elas se dispersavam no vácuo de emoções. Minha mãe, com uma lentidão que parecia dolorosa, como se cada movimento exigisse um esforço sobre-humano, levantou-se da cadeira. Ela deixou o garfo abandonado no prato intocado e o som do metal contra a cerâmica, antes um tilintar trivial, agora ressoava em minha alma como um estrondo distante. Vi as lágrimas silenciosas, incessantes, escorrerem por seu rosto, formando riachos salgados que sulcavam marcas em sua pele. Ela se virou e caminhou em direção ao quarto, sem proferir uma única palavra. A porta se fechou com um clique suave, mas o som, para mim, foi o de um terremoto, o presságio do fim, o fim de uma era, de uma certeza, de uma família como eu. A conhecia? Eu me virei para meu pai, sentindo uma mistura nauseante de raiva, tristeza, confusão e uma incredulidade avassaladora. 8 anos, pai. 8 anos de segredo? Como você pôde fazer isso com a gente? Com a mamãe? Minha voz estava embargada, um sussurro raivoso que mal conseguia romper a barreira do meu nó na garganta. Ele baixou a cabeça, as mãos entrelaçadas, sobre a mesa, como se buscasse um consolo que não encontraria. Eu não queria machucar vocês, eu não sabia como dizer. Tentei várias vezes, é complicado. A última palavra, complicado, soou oca, quase cínica. Complicado? A raiva começou a ferver dentro de mim, transformando-se em um calor que subia pelo meu peito e queimava na minha garganta. 8 anos é mais do que complicado, pai. É uma vida inteira de mentiras. Cada Natal, cada aniversário, cada momento, em família, tudo foi uma fachada. Você olhava para a mamãe, dizia que a amava enquanto estava com o vizinho. A ideia me dava um nó na garganta, uma repulsa que me fazia querer recuar. A imagem do João, sempre tão casual, tão de boa, com seu sorriso fácil e sua aparente boa vizinhança, agora se misturava com uma sensação de traição profunda, uma máscara que ele havia usado por tanto tempo. Ele também era cúmplice, também mentiu, também participou ativamente dessa farsa. A fachada da vizinhança perfeita, da amizade sólida e desinteressada, tudo se revelou uma ilusão meticulosamente construída. A noite se arrastou em um torpor doloroso e irreal. Meu pai, em sua tentativa de justificação, começou a falar sobre a própria jornada de autoconhecimento, sobre a dificuldade avassaladora de aceitar a própria sexualidade em uma sociedade que ele via como preconceituosa e julgadora. Mencionou o medo do escândalo, o desejo de manter a família intacta a qualquer custo, mesmo que essa intacta fosse uma casca vazia. Eu ouvia, mas as palavras dele eram como ruído branco, incapazes de penetrar a barreira da minha dor e da minha raiva. A dor da minha mãe, o abismo intransponível que se abriu entre nós, era tudo o que eu conseguia sentir, tudo o que importava naquele momento. A cada palavra dele, eu só conseguia pensar na devastação que ele havia causado. Ele disse que o João foi o único que o entendeu verdadeiramente, que o fez sentir-se completo. Mas a que custo? Fui para o meu quarto, mas o sono era um visitante indesejado. Cada barulho na casa parecia amplificado. O ranger dos assoalhos, o zumbido da geladeira, o próprio bater do meu coração.
Cada pensamento martelava em minha mente, incessante. Como eu reagiria ao ver o João novamente, sabendo de sua cumplicidade? Como minha mãe, uma mulher que dedicou sua vida à nossa família, se levantaria dessa humilhação, dessa traição? E eu? Como eu seguiria em frente, sabendo que a base da minha família, da minha própria identidade, era uma construção frágil de segredos e mentiras? A casa, que antes era o sinônimo de segurança e afeto, agora parecia uma prisão de verdades ocultas. A tristeza era uma névoa densa e a raiva um fogo que queimava lentamente. Eu não sabia se conseguiria perdoar, se algum dia as coisas voltariam a ter algum tipo de normalidade. O que eu sabia era que o mundo havia mudado para sempre. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica no jantar arrastaram-se em um ritmo dolorosamente lento, cada hora parecendo uma eternidade. A casa, antes um santuário de risadas e o burburinho reconfortante da vida em família, transformou-se em um campo minado emocional, onde cada passo era incerto e cada silêncio era carregado de significados não ditos. A atmosfera era tão densa que respirar parecia um esforço penoso. Era como se uma névoa invisível de dor e tristeza tivesse se instalado nos cômodos, sufocando qualquer resquício de alegria ou paz. Minha mãe estava em um estado de choque profundo, uma espécie de torpor do qual ela parecia incapaz de emergir completamente. Ela se recolheu, passando a maior parte do tempo confinada ao quarto, um refúgio da realidade brutal que a aguardava lá fora. Quando ela eventualmente saía, era com um olhar distante, quase vazio, como se o mundo ao redor dela tivesse subitamente perdido toda a sua cor e sentido. As refeições, que antes eram momentos de união e partilha, agora se transformaram em eventos silenciosos e constrangedores, onde a comida permanecia quase intocada e a atenção era o prato principal. Cada som dos talheres era amplificado e a ausência de conversas era um barulho ensurdecedor. Eu, por minha vez, oscilava entre acessos de raiva incontrolável e uma tristeza profunda e avassaladora que se instalava em meu peito. A raiva se manifestava em curtos circuitos inesperados, em olhares cortantes que eu lançava para meu pai, em respostas monossilábicas que mal conseguiam disfarçar minha fúria interior e em uma impaciência que me fazia querer explodir a cada segundo. A tristeza, por outro lado, era uma sensação constante de vazio, um luto pela família que eu achava que tinha, pela vida que eu pensava que levávamos. Minha mente não parava de martelar a mesma pergunta incessantemente. Como? Ele pôde? Como pôde trair a confiança da minha mãe e a nossa por tanto tempo com tamanha frieza? 8 anos. Era um período tão longo que eu mal conseguia conceber a profundidade da mentira, a teia de dissimulação que havia se entrelaçado em cada aspecto de nossas vidas. As memórias da infância, os conselhos que ele me deu, os momentos de carinho e apoio que eu tanto valorizava, tudo agora parecia sob uma nova luz. Uma luz sombria e distorcida pela verdade recém-revelada, uma mancha indelével em todas as minhas lembranças. O vizinho, João, não deu as caras na nossa casa. Ele se tornou uma figura fantasmagórica, um vulto que eu ocasionalmente vislumbrava de longe, cuidando do jardim em sua casa, saindo em seu carro apressadamente ou simplesmente uma sombra se movendo pela janela. Cada vez que isso acontecia, meu sangue fervia com uma intensidade renovada. A cumplicidade dele nessa farsa, essa participação ativa na destruição da minha família, era algo que eu simplesmente não conseguia perdoar. Como ele pôde, sendo um amigo da família, frequentando nossa casa, comendo em nossa mesa, participar de algo tão cruel e devastador que arruinaria a vida da minha mãe? A fachada de normalidade e amizade que eles mantiveram era, para mim, a prova de um cinismo perturbador. Eles estavam agindo como se fossem apenas vizinhos, enquanto construíam uma vida secreta a poucas casas de distância, rindo de suas piadas internas sobre a sua vida dupla. Essa duplicidade me deixava com uma sensação de nojo profundo e uma descrença absoluta na honestidade humana. Houve algumas tentativas de diálogo, principalmente por parte do meu pai. Ele tentava se aproximar, dizer que sentia muito, que queria que entendêssemos a complexidade da situação, que não era simples. Eu não esperava que fosse assim.
Ele disse em um momento, com a voz embargada pela emoção, ou talvez pela culpa. Eu só queria ser feliz, e ele me fez feliz. Mas eu amo vocês, amo sua mãe, de verdade. Mas as palavras dele pareciam vazias, desprovidas de qualquer significado real diante da magnitude da dor que ele havia causado. Como se pode amar alguém e, ao mesmo tempo, manter um segredo tão devastador por quase uma década, traindo a confiança de forma tão flagrante? Para mim, o amor era sinônimo de transparência, de lealdade incondicional, de respeito mútuo. E tudo isso havia sido quebrado de forma irreparável. A dor da minha mãe era a prova viva dessa quebra. Minha principal preocupação e meu foco principal era com a minha mãe. Ela parecia uma sombra de si mesma, vagando pela casa com a alma partida. Eu tentava passar mais tempo com ela, cozinhar algo que ela gostasse, apenas estar presente em seu silêncio, tentando oferecer um conforto que eu mal conseguia sentir. Mas a dor dela era tão palpável que eu me sentia impotente, incapaz de aliviar seu sofrimento. Não sabia como ajudá-la a superar algo tão traumático, algo que a atingiu em seu próprio lar. Ela falava pouco, e quando falava, era sobre a sensação de ter sido enganada, de ter vivido uma ilusão, de ter perdido anos preciosos de sua vida em uma mentira. O futuro dela e o nosso como família parecia incerto, um emaranhado de perguntas, sem respostas claras. As primeiras conversas sobre separação e divórcio começaram a surgir, sussurradas, pesadas, cheias de uma tristeza que se infiltrava em cada canto da casa. Era o fim de um capítulo muito longo, doloroso, mas necessário para que ela pudesse começar a se curar. A inércia e a dor silenciosa que haviam dominado nossa casa nos dias seguintes, aquela revelação devastadora, eram insustentáveis. Cada respiro parecia um esforço, cada momento uma tortura. Minha mãe, embora demonstrando uma fragilidade assustadora, começava a dar pequenos sinais de reação, buscando refúgios em si mesma e em algumas amigas. Mas a angústia em seus olhos era uma ferida aberta que me consumia. Eu sabia que a verdade, por mais cruel que fosse, ainda não tinha sido totalmente desvendada. Faltava algo mais do meu pai. Uma explicação que fosse além das desculpas vagas, um confronto que trouxesse alguma luz para a escuridão que ele havia semeado. Eu precisava entender o porquê daquela mentira monumental, a extensão exata da sua traição e de que forma ele havia conseguido manter a fachada por tanto tempo, com tamanha frieza. Foi em uma tarde de sábado, com a chuva batendo incessantemente contra as janelas, criando uma melodia monótona que parecia acentuar a melancolia em meu peito, que decidi que era o momento de ter essa conversa crucial com meu pai. Não seria um desabafo impulsivo, movido pela raiva do momento, mas um confronto calculado, uma busca por respostas que eu acreditava serem essenciais para a nossa sobrevivência emocional. Eu o encontrei na sala de estar, sentado em sua poltrona favorita, aquela que ele sempre ocupava para ler o jornal de domingo, mas que agora parecia apenas mais um móvel na casa vazia de emoções. Ele estava olhando para a janela, os olhos distantes, com uma expressão que mesclava um cansaço profundo e uma estranha espécie de resignação, como se estivesse esperando por aquele momento há anos. Respirei fundo, sentindo o nó na garganta, apertar e comecei, minha voz baixa, mas firme, carregada com toda a dor e a fúria que eu vinha reprimindo. Pai, a gente precisa conversar. De verdade. Sem rodeios, sem meias verdades, sem mais segredos. Ele se virou lentamente e pude ver a tensão se apoderar de seu rosto, as rugas de preocupação se aprofundando. Seus olhos, antes tão expressivos e acolhedores, agora pareciam cansados e cheios de uma culpa visível. Ele sabia que aquele momento de acerto de contas era inevitável. Eu sei, filho. Eu sei que precisamos. Estou aqui para isso. Sua voz era um sussurro, quase um lamento. 8 anos, eu repeti. As palavras pesando como pedras na minha boca, minha voz crescendo em volume e intensidade, as emoções extravasando. 8 anos, pai. Como você fez isso? Como você viveu uma vida dupla por tanto tempo? Com a mamãe,
Aqui, ao seu lado, confiando em você e com o João a 2 casas de distância, sendo nosso amigo, o tio João? Como você pôde ser tão cruel? A pergunta saiu carregada não apenas de dor, mas de uma profunda sensação de repulsa. Ele hesitou, buscando as palavras certas, ou talvez tentando encontrar uma forma de amenizar o impacto de sua confissão, de diluir a brutalidade da sua verdade. Não foi fácil, filho. Você não faz ideia do que eu passei. Ele começou, sua voz embargada pela emoção, talvez genuína, talvez pelo peso da culpa. Eu sempre lutei com quem eu sou, com o que eu sentia de verdade. Por muito, muito tempo, eu reprimi tudo. Enterrei meus sentimentos mais profundos sob camadas e camadas de convenção e medo. Tentei ser o pai que eu achava que deveria ser, o marido que a sociedade esperava que eu fosse. Eu amava sua mãe, de uma forma sim. Havia carinho, respeito, uma história juntos. Mas não era o amor que eu realmente precisava para me sentir completo. Não era o que me fazia feliz em minha essência. Eu o interrompi abruptamente, a raiva fervendo, o autocontrole começando a falhar. Felicidade, pai? E a felicidade da mamãe? E a nossa? Você destruiu a vida dela, a nossa vida, por sua felicidade egoísta? As palavras saíram mais ásperas do que eu queria, cortantes, mas a mágoa era grande demais, profunda demais para ser contida. A hipocrisia em suas palavras era quase insuportável. Ele balançou a cabeça lentamente, as lágrimas começando a escorrer livremente por seu rosto envelhecido, que parecia subitamente mais marcado pela dor. Eu não queria destruir nada, filho, eu juro. Eu tentei por anos fazer o casamento funcionar, tentei me convencer de que meus sentimentos eram uma fase, que passariam com o tempo, que eu deveria me conformar. Fiz terapia, li livros, tentei de todas as formas que o certo me fizesse feliz. Mas não passou. E o João, ele apareceu na minha vida em um momento em que eu estava completamente perdido, afogado em uma angústia silenciosa que eu não podia compartilhar com ninguém. Ele me fez sentir visto, compreendido em minha totalidade, amado de uma forma que eu nunca tinha experimentado, uma conexão que eu não sabia que era possível. E aí, a coisa simplesmente aconteceu. Não foi planejado, não foi algo que eu escolhi conscientemente. No começo, era apenas uma amizade profunda, uma cumplicidade que eu nunca havia encontrado. Depois, sem que eu percebesse, virou algo mais, algo que eu não podia negar, mesmo com todo o medo. E quando eu me dei conta, já estávamos envolvidos demais. O medo de decepcionar vocês, de destruir a família, de ser julgado, de perder tudo o que eu havia construído, era paralisante. Eu não sabia como sair disso sem causar dor, sem causar um escândalo. Mas você causou uma dor muito maior ao esconder isso. Eu argumentei, sentindo as lágrimas arderem em meus olhos, ameaçando transbordar. Cada mentira que você contou, cada segredo que você guardou, cada aniversário, cada Natal que você passou fingindo uma vida que não era sua. Foi um peso nas costas da mamãe e nas nossas. Ela se dedicou a você, pai. Ela acreditava em você com todo o coração. Como ela vai se recuperar disso? Como você espera que ela confie em alguém de novo? Ele finalmente cedeu ao choro, soluçando, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, lavando a culpa que o consumia. Eu sei que errei feio com ela. Eu me arrependo de ter machucado vocês de uma forma tão profunda. A parte mais difícil de tudo isso foi ver a dor nos olhos da sua mãe, o desespero dela. Mas eu não conseguia mais viver com essa mentira. Eu estava morrendo por dentro, filho, sufocado pela falsidade. A cada dia que passava, o peso do segredo me esmagava, tirava o meu ar, a minha própria essência. Eu precisava ser verdadeiro, nem que fosse uma vez na vida, e com a pessoa que realmente me fazia sentir vivo. E a única forma que eu vi foi essa: explodir a verdade, mesmo que isso significasse destruir tudo ao meu redor para me libertar. Ele me contou então detalhes sobre os encontros escondidos, sobre as desculpas esfarrapadas para sair de casa, sobre os fins de semana a trabalho.
que passava com João, sobre a culpa e o pavor que o corroíam a cada vez que olhava para minha mãe e via a confiança inabalável em seus olhos. Falou sobre a cumplicidade de João, que também vivia o dilema de amar um homem casado e, ao mesmo tempo, ser amigo da família, compartilhando o fardo e o perigo do segredo. Foi um relato doloroso, que não justificava suas ações de forma alguma, mas me dava uma pequena, ínfima e perturbadora visão de sua perspectiva da prisão em que ele se encontrava. Ele implorou por compreensão, não por perdão imediato, mas por uma chance de explicar, de tentar reconstruir algo, mesmo que fosse em um novo formato, fragmentado e diferente. Naqueles dias e semanas que se seguiram ao confronto, minha mãe, impulsionada pela própria necessidade de sobreviver e pela faísca de dignidade que teimava em brilhar em meio à escuridão, começou a dar os primeiros passos para fora de seu torpor. Encorajada por mim e por algumas amigas mais próximas, que se mostraram verdadeiros anjos em forma de apoio, ela buscou ajuda profissional. Iniciou sessões com uma terapeuta experiente que a ajudava a processar o luto avassalador pela perda de seu casamento, pela perda de sua identidade como esposa e a reconstruir sua autoestima estilhaçada pela traição. Era doloroso vê-la tão fragilizada, tão vulnerável, mas também foi um alívio imenso vê-la reagir, mesmo que lentamente, a cada sessão, a cada conversa. Ela começou a falar sobre o futuro, sobre seus direitos, sobre a necessidade irremediável de se divorciar e recomeçar sua vida do zero. O caminho seria longo e tortuoso, mas a faísca de esperança, antes apagada, começou a reacender, tímida, mas persistente. Eu, por outro lado, ainda estava em um processo de aceitação complexo. Meu pai havia se mudado para a casa do João, e a ausência física dele, paradoxalmente, trazia um misto de alívio. O ar em casa parecia mais leve, sem a mentira pairando, e uma estranha melancolia pela família que não existia mais. A casa estava mais silenciosa, mas também mais limpa, livre da opressão do segredo. Parte 5. A frágil reconstrução e os horizontes de um novo normal. Mudança do meu pai para a casa do João marcou não apenas o fim físico de sua presença em nosso lar, mas também o encerramento de uma era de dissimulação e o doloroso, porém necessário, início de um capítulo totalmente novo para todos nós. A casa, que antes pulsava com o burburinho de uma família supostamente unida e feliz, agora ecoava com uma quietude melancólica, quase fúnebre. Para minha mãe, esse espaço se transformou em um campo de batalha, um lugar de luto profundo pela vida que ela pensava ter, mas também, de forma surpreendente, um terreno fértil para sua redescoberta pessoal. Para mim, cada canto da casa, cada objeto familiar, servia como um lembrete constante da complexidade labiríntica das relações humanas e da força devastadora que a verdade, por mais libertadora que seja, pode exercer ao explodir anos de mentiras. Primeiros dias e semanas da ausência do meu pai foram estranhos, permeados por um silêncio que, paradoxalmente, era mais barulhento do que qualquer discussão acalorada. Eu sentia um misto indescritível de alívio. O peso sufocante do segredo finalmente havia sido levantado e o ar em casa parecia mais respirável, e uma tristeza profunda, quase existencial, pela perda da dinâmica familiar que eu havia conhecido e acreditado por toda uma minha vida. Era como se tivéssemos que aprender a respirar de novo, a nos adaptar a um ar rarefeito, a uma nova realidade onde a ausência de um membro era um espaço gritante, visível em cada cômodo. Minha mãe, para minha surpresa e imenso orgulho, demonstrou uma resiliência que eu não sabia que ela possuía. Embora ainda houvesse momentos de dor profunda, de lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto enquanto ela revivia memórias e de uma melancolia que parecia eterna, ela estava, em sua essência, focada em sua própria cura. As sessões com a terapeuta se tornaram um porto seguro, um espaço para externalizar anos de confiança abalada e dor reprimida. Lentamente, ela começou a reativar velhas amizades, a sair para almoçar com amigas, a participar de grupos de apoio e, o mais importante, a planejar coisas para si mesma, pequenos passos em direção a uma nova autonomia.
Era inspirador vê-la ressurgir, mas também doloroso, pois sabia que essa nova e mais forte versão dela estava sendo forjada à custa de uma angústia inimaginável. Ela estava, de certa forma, renascendo das cinzas de seu casamento, uma fênix em um novo e incerto voo. Meu relacionamento com meu pai entrou em um limbo. As conversas que tivemos, embora dolorosas e repletas de acusações não ditas, foram, em retrospectiva, necessárias. Ele expressou, repetidamente, seu arrependimento por ter causado tanta dor. E eu, embora não estivesse pronto para perdoá-lo completamente, a ferida ainda estava muito aberta para isso. Comecei a entender que a vida dele também havia sido uma prisão por muitos anos, uma luta interna contra sua própria identidade. A raiva que eu sentia ainda estava lá, uma brasa incandescente sob as cinzas da minha decepção, mas começou a se misturar com uma compreensão complexa, uma percepção de que a vida humana é muito mais matizada do que eu imaginava. Era difícil conciliar a imagem do pai que eu amava, o homem que me criou e me ensinou tantos valores, com a do homem que havia mantido um segredo tão devastador por quase uma década, traindo a confiança de forma tão profunda. O João, para minha surpresa, tentou um contato discreto alguns dias após a mudança de meu pai. Uma mensagem de texto curta, um pedido de desculpas genérico pela dor que sua situação havia causado. Mas eu ainda não estava pronto para isso. A ideia de vê-lo, de ter que fingir uma normalidade ou até mesmo de ter que confrontá-lo diretamente era demais para mim naquele momento. Minha raiva dele era mais fria, mais calculada, pois ele era o cúmplice ativo, o coautor dessa farsa que desmantelou nossa vida. A hipocrisia de sua presença constante em nossas vidas, enquanto secretamente compartilhava um relacionamento com meu pai, era algo que eu ainda não conseguia processar ou perdoar. Ainda há muitas pontas soltas, e o futuro é um quebra-cabeça, cujas peças ainda estão sendo lentamente encaixadas. O processo de divórcio está em andamento e minha mãe está determinada a resolver tudo da forma mais justa e eficiente possível, focando em sua independência financeira e emocional. Ela, mais do que nunca, está assumindo as rédeas de sua própria vida e eu a apoio em cada passo, em cada decisão, em cada dia de luta. Minha principal preocupação agora é com o futuro dela, com a capacidade de ela se reerguer completamente e encontrar a felicidade novamente. Uma felicidade que não dependa de um homem que a enganou e a feriu tão profundamente. Ela merece paz e uma vida plena. Quanto a mim, estou aprendendo a lidar com a complexidade de ter um pai que agora vive uma vida abertamente gay com um homem que, por anos, foi nosso vizinho e amigo. É uma nova realidade que exige uma reconfiguração completa de todas as minhas percepções sobre o que é uma família, o que é o amor verdadeiro e o que significa a verdade. Não sei se um dia a confiança será totalmente restaurada entre mim e meu pai, se conseguiremos nos reconectar de forma genuína. A ferida é profunda, as cicatrizes visíveis, mas a vida teimosamente continua. E precisamos encontrar uma maneira de seguir em frente, mesmo com os cacos que sobraram de nossa antiga existência. É um processo de reconstrução lento, doloroso e incerto, mas absolutamente necessário para todos os envolvidos, para que possamos um dia, talvez, encontrar uma nova forma de paz.